Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos falando a respeito dos últimos dias e como eu gosto de pontuar, é muito bom que nós compreendamos que quando nós falamos dos últimos dias, nós temos que pensar principalmente na nossa postura como cristãos e o que significa isso? O que é ser cristão de fato? O que é se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, o que é receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que significa isso? Que é uma linguagem tão comum entre os cristãos, mas muitas vezes, até entre os próprios cristãos, as pessoas têm dificuldade de explicar, de discernir, de colocar em prática. E a vida cristã, como eu sempre falo, ela é uma vida de prática. Não existe cristão não praticante. Existe um religioso, seja de qualquer denominação, existe um religioso não praticante. Existem religiosos que são até vergonhosos para o vínculo denominacional e religioso que ele participa, por ter uma prática diferente daquilo que o seu vínculo denominacional está orientando. Então, ele acaba trazendo vergonha para o cristianismo, vergonha para aquela igreja, aquela comunidade, aquela denominação. Ser cristão é ter a vida pautada em Cristo, seguir o modelo de Cristo, segundo as recomendações de Deus através do próprio Cristo que se fez carne e habitou entre nós em Jesus, e também ser guiado pelo Espírito Santo em toda a palavra da verdade, que é a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Mas como que eu vou colocar de fato isso em prática? O que significa ser cristão de fato? Para isso, quando nós tratamos desse tema os últimos dias, nós temos que pensar e começar a pensar muito sério nos nossos últimos dias, porque muitas pessoas falam a respeito dos últimos dias focando a questão da volta de Cristo, buscando sinais, buscando interpretar profecias a respeito da volta de Cristo. Mas eu gosto de lembrar que se eu não estiver preparado para a volta de Cristo, a volta dele, para mim, vai ser um desastre. Porque para quem não está preparado, a volta de Cristo implica em destruição eterna. Agora, para aquele que está preparado para encontrar com Jesus Cristo, aquele que se permite ser guiado pelo Espírito Santo, aquele que tem a sua vida pautada na Bíblia, este sim está preparado para os seus últimos dias, independente de quando Cristo vai voltar. Se eu morrer hoje, por exemplo, eu tenho certeza que eu estou preparado para encontrar com Cristo, para estar com Ele por toda a eternidade. Então, é desta forma que nós temos que prosseguir a nossa vida, estar preparados todos os dias e exatamente com esse pensamento. Eu não posso ter a perspectiva que eu já garanti a minha salvação e desta maneira eu não preciso mais cuidar da minha reputação, da minha postura social, da minha postura familiar, do meu jeito de ser com relação às pessoas. Não, pelo contrário, eu tenho que mostrar através da minha postura de vida, das minhas obras, do meu jeito de ser, eu mostro que eu fui transformado por Jesus Cristo. Eu mostro que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo quando eu revelo, através da minha postura, os frutos do Espírito. O amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, benignidade, bondade. Então, quando eu apresento, através da minha postura de vida, os frutos do Espírito e sou guiado pelo Espírito Santo, eu mostro que eu fui regenerado, estou cuidando a cada dia da manutenção da minha salvação com a busca do propósito de encontrar Jesus Cristo e estar com ele por toda a eternidade. Então, quando nós falamos de últimos dias, nós temos que pensar principalmente nos nossos últimos dias, porque
nós estamos pregando efetivamente, seguindo a pregação dos discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus, nós também, como discípulos e apóstolos de Jesus, apóstolo é uma palavra grega que quer dizer enviado, enviado para pregar o evangelho. Então, nós, como discípulos, aprendendo e como apóstolos, sendo enviados para ensinar o que aprendemos de Jesus, desta maneira nós já estamos há mais de 2000 anos. E Jesus ainda não voltou. Mas ninguém que começou a pregar está vivo até hoje. Então, quando nós falamos dos últimos dias, nós temos que levar em conta que, independente de quando Jesus voltará, ele voltará, isso é um fato, mas eu tenho que estar preparado, porque eu posso descansar no Senhor e aguardar a ressurreição. Então, eu tenho que observar principalmente a minha postura de vida, a minha conduta de vida. E para isso, eu quero ler com vocês em duas versões, para vocês verem a diferença que tem numa linguagem mais clássica, mais formal, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é a nossa versão comum, e depois ler numa linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais solta, uma linguagem mais comum, que é a Bíblia, a mensagem. Então, eu vou ler por duas vezes o mesmo texto, porque eu quero deixar bem claro o que é ser cristão dentro da Bíblia. O que é ser cristão segundo os padrões de Deus em Cristo Jesus, de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, na versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, o texto ele diz assim, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo, entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Estas são as orientações e a postura de um cristão, daquele que realmente conhece a Deus, daquele que está buscando a Deus em espírito e em verdade.
Agora, lendo o mesmo texto na versão da Bíblia, a mensagem é uma linguagem mais comum no nosso dia a dia, uma linguagem extremamente fácil para ficar muito bem claro o que é ser um cristão e qual é a postura de um cristão. Então, o mesmo texto, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, agora na versão da Bíblia, a mensagem, o texto nos diz assim: é por esta razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis. São obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale para tudo. E quero dizer tudo mesmo que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo e zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se uma realidade na nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem a vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem para ele, não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Vocês que costumam roubar e levar vantagem, não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar aqueles que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude aos outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixam em condições de se relacionar-se com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprenderam com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada.
Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor. Nada de falar besteira e baixaria. Isto não condiz com o estilo de vida de vocês. A ação de graças sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Observem que na Bíblia Mensagem, o texto ele tem uma linguagem bastante facilitada e deixa muito bem claro o que é ser um cristão. Um cristão é aquela pessoa que busca integridade, que busca qualidade de vida, que busca respeito, que tem princípios, que tem valores morais e éticos, que tem respeito pela sua família, por si próprio, na sua conduta social, nos seus relacionamentos sociais e nas suas escolhas de vida, inclusive na sua postura pessoal, na escolha de palavras, na escolha de vestuários, na escolha de ambientes a frequentar, na escolha de amizades a qual se relacionar, na escolha da construção da família e como viver dentro desta família. Ser cristão é um modelo de vida, é por isso que não pode existir um cristão não praticante, a não ser que ele morra, a não ser que ele não tenha mais vida, porque se alguém se declara cristão, tem de fato que colocar, né, tudo isso que nós lemos aqui em prática todos os dias de uma forma natural, porque quando o Espírito Santo nos transforma, tudo aquilo que vem de forma natural, porque passa a fazer parte da nossa essência. Então, não sejamos cristãos de, como dizem por aí, cristão de IBGE, só aquele que se declara cristão numa pesquisa porque o seu nome está arrolado num hall de membros de uma determinada denominação cristã. Isso não faz de você um cristão, isso não faz de você um salvo em Cristo Jesus, isso não faz de você um filho de Deus guiado pelo Espírito Santo. Somente pela direção do Espírito Santo, como fala em Romanos capítulo 8, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, somente os que são guiados pelo Espírito Santo se tornam filhos de Deus. Somente aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor também o recebe como Salvador de suas vidas. Somente aqueles que entregaram a sua vida de fato a Deus se submetem à sua autoridade e andam conforme a sua palavra. Então, isto é ser cristão, não é uma declaração de que simplesmente eu sou um cristão porque eu faço parte de uma denominação, de uma determinada igreja, de uma determinada religião. Isso não faz ninguém cristão, isso no máximo faz alguém religioso. E Deus não procura religiosos, Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e espera que você esteja entre eles. Então, trabalhe em si mesmo para que você tenha uma vida aprovada por Deus, para que Deus possa falar para você, testemunhar de você, assim como ele testemunhou de Jó. Viste o meu servo Jó, que ele possa falar também o seu nome. Viste o meu servo, viste a minha serva, porque há poucos na terra como ele. Pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que Deus quer falar, e quando você sela o seu compromisso a Ele, né, pelo batismo, quando você faz a sua aliança de compromisso com Deus, assim como Jesus exemplificou pelo seu próprio batismo, ali em Mateus capítulo 3, nós temos também a declaração de Deus. Este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Então, tudo nos leva a agradar a Deus, a viver segundo os seus padrões, a fazer parte do reino de Deus como filho, não como escravos, mas sabendo que Ele é o nosso Senhor, sabendo que os seus mandamentos não são pesados, mas nos transformam para uma vida muito melhor, para que nós vivamos em novidade de vida. Então, que Deus abençoe a vocês de um modo muito especial e que vocês permaneçam na cristandade sendo cristãos, não sendo religiosos,
mas sendo cristãos de fato, transformados pelo Espírito Santo, buscando a direção espiritual e compreendendo o propósito de Deus para a sua vida, colocando em prática principalmente tudo que nós lemos aqui em Efésios capítulo 4. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida como filho de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos santifique e nos purifique pela tua palavra e que a cada dia estejamos sensíveis à tua voz. Nós te agradecemos por conhecê-lo, por confiar em ti, por depositar nossa vida em tuas mãos e buscamos pelo Espírito Santo, viver de maneira que seja aprovado pelo Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.